Eu também nem. Ah, agora começou a gravar. Eu também não manjo muito disso aqui. Agora que eu tô mexendo mais nessas coisas aqui, Tá mas. aqui apareceu que tá gravando. Então, É, tá gravando, né? Então, maravilha, professor. Bom, gente, esse aqui é o Celso, professor aqui da DRE Pirituba Jaraguá, né, professor? isso. E aí, é, você tinha falado para mim uma vez, Celso, eu vou reperguntar para você que você já dava aula, né, no universo da bandas e fanfarras há uns mais de 20 anos, né, Celso? É isso? 53 anos. 33 anos. 53 anos. 53 de aula? 53 anos envolvido com Envolvido, fanfarra. né? Ah, A maravilha. aula já vão fazer 46. Caramba, professor. É tempo, hein? É tempo, é tempo. Que maravilha. Passei muitas fases, viu? Muitas fases mesmo. Desde Uhum, os instrumentos liso até agora os instrumentos de banda mesmo, trompete, etc. entendi. E aí, então, quando você começou você começou nesse universo, e aí você começou a dar aula porque você já de pequeno já participava também, então você já conhecia. E geralmente é assim com os professores de fanfarra, né, Celso? Não tem É, na necessariamente uma formação específica, né? Na verdade é assim, ó, eu tinha acabado de completar 7 anos e eu vi a fanfarra da escola que eu fui estudar na escola e eu simplesmente vibrei, né? Eu adorei aquele negócio, né? E eu fui fazer teste para entrar e eu não passei. E aí o que Uhum. acontece? Durante aquele ano eu fiquei em cima do muro olhando tudo o que acontecia, cara. Eu olhava o ensaio de longe, tá? E aí no ano seguinte eu fui, dei um baile em todo mundo, que eu toquei todos os instrumentos, entrei. Nessa mesma escola, eu fui aluno. Quando eu tinha 10 anos, tinha uma apresentação. Não tinha quem levasse. Eu levantei a mão e falei, eu levo. Com 10 anos, tá? E eu acabei levando a escola para uma apresentação da Prefeitura de São Paulo na época. E Uhum. daí em diante eu não parei mais, cara. E foi uma atrás da outra. Entendi, professor. E a formação geralmente dos instrutores de bandas, ela acontece meio assim mesmo, né? Tem algum aluno que desponta mais, né? Pelo que eu me lembro da minha época, inclusive. Aí esse aluno vem acompanhando o professor, geralmente, né? Até que num futuro ali, médio, longo prazo, ele também vai se tornando professor também, né? Eu tenho orgulho em dizer para você que muitos alunos que passaram por mim hoje dão aula, tá? Eles são instrutores hoje. Muitos concluíram aí o ensino superior, tá? E Uhum. hoje já dão aula de música mais Uhum. especificamente, tá? Mas todos que passaram por mim, todos ingressaram em alguma parte, em algum canto. Se não foi dando aula em banda ou em banda normal, em coral, ou em banda de pagode, como cantor. Então, eu tenho vários alunos aí que partiram para esse lado artístico aí, muitos. Que bacana, professor. E aí, naquela época, sei lá, 20, 30 anos atrás, 40 mesmo, né, que é o tempo que o senhor falou, a formação acadêmica, né, superior em música não era necessária. Na verdade, até hoje não é necessário, né? Você tem uma formação institucional acadêmica, né? Não, não é necessário. Não é Aham. necessário. Aí, Eu, ó, eu escutei, eu escutei um dia desses daí numa reunião lá daquele projeto Guri lá, que um cara da rede, ele disse que quem não sabe ler partitura não é músico, é analfabeto. Você não precisa necessariamente ler partitura para você colocar música. Mesmo porque antigamente nem existia isso, né? Isso foi só para facilitar a composição de algumas peças. Na verdade, é lógico, você tem que ter a base teórica, né? Mas você não precisa ser necessariamente você ter teoria musical. uhum. Eu lembro da minha época, porque eu fui da fanfarra entre 2000 e 2006. E aí ninguém sabia ler partitura lá mesmo. Realmente não é algo necessário para. Claro, se você tiver, você viabiliza processos, na minha opinião, né? Você consegue fazer de Sim, forma mais rápida. Mas aí tem um processo longo também que é ensinar a turma a, né? Primeiro você precisa fazer todo mundo conhecer um pouquinho, e isso dá trabalho pra caramba. A partir do momento que o pessoal conhece, eu acho que isso viabiliza, mas não é necessário mesmo, na minha opinião, tá certo? Isso é questão de opinião também, né? Não é certo e errado, né? então, e alguns até seguem nesse caminho aí
de realmente se aperfeiçoar, aprender teoria musical, mas Uhum. eu tenho muitos alunos aí que só de ouvido tira música, tira melhor que eu ainda. É, né, tem alguns talentos aí, né, que já aparecem, né, Celso? Ô, professor, aí eu ia perguntar o seguinte, ó, eh, então, tá, a gente vai aprendendo meio na prática a ser professor, né, enquanto a gente é aluno, a gente já vai aprendendo a ser professor, observando. Tem algum método, assim, específico para instrutores, uma metodologia, sistematizada, assim, escrita, ou é desse jeito mesmo, olhando e aprendendo, né, dessa forma oral e tal? Não, você pode estar ingressando, por exemplo, num conservatório musical, Uhum, mas é assim, ó, não necessariamente o cara que sabe tocar instrumento, ele é um bom professor, não é assim. Você tem que ter um pouco de pegada de pedagogia, um pouco de pegada de conhecimento para você poder ensinar, né? Como é que você vai ensinar uma criança ou uma pessoa a tocar se você não tem essa base? Só chegar e falar, ó, escuta aí o que eu estou fazendo, tá? Faz aí igual. Não vai fazer. uhum, Então tem todo um processo aí que você tem que ter, independente de você ter sido aluno, de você ter uhum, conservatório, de você ter curso superior, né? Eu conheço um monte de cara formado aí que não sabe dar aula. uhum. E aí formado, o que você diz é formado em música pela universidade, né? Muitos também, sim, com conservatório, com curso superior, e Uhum. não sabe dar aula. É, Não consegue captar a essência de cada aluno em cada instrumento. entendi. Certo, Celso. Ó, agora a gente vai para aqui para aquelas opinativas que eu falei para você, né? Que tem a ver com a questão que eu identifiquei assim ao longo dos anos. Claro, na época que eu tocava, eu não pensava muito sobre isso. Depois a gente vai crescendo, vai entendendo mais o que é a sociedade, vai criando uma consciência crítica ou não, enfim, também não sei. Mas eu ia perguntar, Celso, essas são as duas últimas, tá? Se você acha, ou melhor, o porquê, porque para mim tá evidente que sim, de repente você discorda, e tudo bem. O porquê que existe essa militarização do ensino de música nas escolas públicas, porque o universo de bandas marciais e fanfarras é um universo que vem do mundo militar, né, Celso? Na minha visão, pelo que eu pesquisei, pelo que tá claro, assim, né? Se você acha que sim, né? E se existe essa militarização do ensino de música nas escolas, por que que é assim? De onde que vem essa cultura? Se você saberia dizer, professor? É engraçado porque na reunião ontem isso foi citado, tá? Você Ah, é? entendeu? Porque o que acontece? Isso foi citado. Porque o que acontece? Existem ainda algumas cabeças que não acompanharam a evolução do mundo. Então, algumas pessoas acham que quando você fala em fanfarra, em banda, você está falando em militarismo, você está falando em marcha, você está falando em coisas agressivas. Isso está mudando Uhum, bastante. Esse ano já mudou bastante, tá? Então, a marcha, ela segue, porque quando começou a fanfarra, você conhece a história da fanfarra? uhum, A fanfarra foi uma forma que os militares usaram para poder tirar um pouco da pressão dos militares na época. Então, vamos tocar, vamos brincar. Tanto que é fanfarrar, né? uhum, Tá? Então, isso é o que acontece, é padrão, tá? Então, existe os grupos de marcha ainda, mas hoje já nem tanto mais, né? Hoje você pode entrar, por exemplo, com um band, com uma dança diferente, ou mesmo num movimentando ir para um conservatório, ou desculpa, para um teatro, para um concerto, tá? aham, Eu sou contra militarizar. Eu uhum, acho que não é mais o caminho. Antigamente era entendi. na pressão, tá? Hoje em dia já não dá mais para ser assim. Tem um tempo já, ô Celso, que eu não vou nos desfiles, assim, que eu não acompanho, né? Mas como é que tá hoje isso? Ainda tem a marcha, os toques, né? As coisas da fanfarra, ela é basicamente isso, porque a formação é essa, né? Formação de Sim. instrumentos de banda de tropa, as cornetas, né? É, ainda permanece em alguma. Eu sei que tem novas Não, possibilidades, né? não mais. Não Tá mais. bem É muito diferente difícil. hoje. É bem difícil. É muito difícil. É muito difícil hoje você encontrar uma banda que vai seguir, por exemplo, com um hino da Marinha Americana,
ou Uhum. aquelas coisas mais batidona, tá? Hoje o pessoal coloca muita música com um pouquinho de Uhum. interpretação. Então hoje você leva, por exemplo, mesmo para um grupo de marcha, você leva um enredo de um filme ou de um filme qualquer, tá? E você encaixa isso musicalmente com um pouquinho de dança, com um pouquinho de teatro ali. Entendi. Mesmo com a formação de banda de marcha, dentro dessa Mesmo com formação. sim, Ah, mesmo com essa formação de banda de marcha. Então, entendi. mudou bastante, viu? Tá mudando bastante, né? Entendi. Que bom, professor, porque é isso, né? Nos últimos anos eu não tenho vivido mais esse universo. Na verdade, há bastante tempo já. Eu tava com essas memórias aqui de quando eu era criança, né? E eu pensei, nossa, por que que se ensina música nas escolas dessa forma, né? Direita volver, esquerda volver, porque isso permanece, eu imagino também, né, Celso? Assim, você marcha, você entra enfileirado, você tem formações de bumbo. Tudo bem, você tem o repertório musical, você está falando que mudou. E tem a dança também. Mas eu digo, toda essa estética ela é de uma banda de tropa, né? Porque a minha pergunta, não para você, mas a do que vai reger esse trabalho, esse curso meu, não poderia existir outras formas de ensinar música na escola pública que não fosse uma forma que fosse exclusivamente de bandas de tropas marciais e fanfarras? Por exemplo, se você ensinar Então, coisas. Uhum, mas é justamente isso que eu estou te falando. aham, Do ano passado para cá, isso já mudou radicalmente, tá? Já não aham. tem mais tanto, não tem mais tanto grupo de marcha. Ano Hoje passado, já dois mil e tem vinte e dois, banda você diz, né? musical, banda de garagem, coral, Uhum, flauta com, flauta sem acompanhamento, tá? Então tá voltando mais pro lado musical, não com aquele negócio de ficar marchando debaixo do sol, tocando ritmo, ritmando as batidas na marcha, nada disso, aham, tá? Nada disso. entendi. Hoje tá bem mudado o negócio, tá bem mudado. Legal, professor. E aí você já falou que considera isso positivo, né? Dentro daquela forma mais antiga, dessa coisa do civismo, né, e tal, dessa coisa da marcha, esquerda vou ver, direita vou ver, descansar. Você acha que também tinha alguma coisa positiva, assim, que dava para aproveitar daquele universo? Você acha que as crianças, de alguma maneira, tinham alguma coisa a aprender também com aquilo? O que que você via de positivo e negativo nesse lugar, assim? Uma palavra só, disciplina. Disciplina, né? De alguma Para forma, você, pra você participar de um grupo de música, você tem que ter disciplina. disciplina. Não dá para chegar e soltar e falar assim, faz o que você quer. Isso não existe. Então, um toquinho militar ainda existe, tá? Porque não Sim. dá para chegar e fazer o que bem entende. Tá? Mas não do jeito que era no meu tempo, por exemplo. No meu tempo, a gente marchava, fizesse sol, fizesse chuva, e marchava 5, 6 horas por dia e tinha que fazer direitinho. Militar Sim. ainda é assim, né? Se É. você pegar camadas militares, ainda existe Uhum. aquela ordem unida, né? Tá? Aham. Mas eu acredito assim, ó, tudo isso é, é, controlando a medição vai Uhum. trazer a disciplina. Disciplina, essa é a palavra, disciplina. Disciplina. Porque são grupos grandes, né, Celso? É difícil articular um grupo grande assim sem que você tenha uma disciplina, né? Assim, num conjunto, né? Tem que ter, não tem jeito. Mesmo Entendi. porque a gente trabalha com várias idades, né? Então, não É. dá para você pegar uma criança de 12 anos e comparar com uma criança de 8, cara. Não tem como, a cabeça é diferente. É bem diferente, né? Assim, 40 Bem, anos para 44 anos são 4 anos de diferença, mas não tem diferença, né? Agora 8 para não 12 tem, mas é nessa um fase salto, de né? transição da criançada, faz Hum, diferença. pra Faz caramba, né? diferença. Faz, muito. É Agora, você verdade. pega aí uma turma com mais 16, 17 anos, aí já não é tanto, tá? Que aí já Uhum. é aquela cabeça mesmo, já é mais fácil de. Né? Entendi. É claro, quanto maiores os alunos, mais fácil de trabalhar, né? Uhum. Entendi. Porque você não está só ensinando música, na verdade, né? Você está ensinando coordenação motora, coordenação mental, Uhum. disciplina, companheirismo, convivência. Você está ensinando um monte de coisa, né? Ao mesmo tempo, né? Com a Ao música, né? mesmo. Sim, não tem jeito, né? Maravilha, mestre. Pô, Celção, passou rápido, tá vendo? Era isso aí, ó. Não, mas eu estou à disposição, quando precisar. Legal, professor. E aí eu preciso. Vocês estão fazendo atividades ainda esse ano? Ou já Então, acabou? você vê, ó, hoje eu estou aqui, vou fazer um ensaio. No dia Hum. primeiro, agora na sexta-feira, a turma aqui vai participar da final, que eles entraram na final.
Ah, que legal. No Céu Jaguaré, tá? Às 16 horas. Se você tiver disponível e quiser dar uma olhada lá, no Céu Jaguaré é pertinho, né? Céu Jaguaré, às 16 no dia primeiro, é isso? Às 16 horas, isso. É concerto infantil especial, tá? Com concerto infantil especial. Legal, Celso. Vou tentar Outro aparecer vale lá. várias coisas, né? É uma sexta-feira, né, Celso? Dia primeiro, né? Então, mas agora é as finais, né? Então vão ser Legal. sexta, sábado, domingo, depois no final de semana é quinta, sexta, sábado, domingo. Hum. São 8 eliminatórias de final. Uhum. Maravilha. Bastante gente esse ano, viu? Que Tem mais legal. de 5 inscritos para as finais esse ano. E aí você tá lá com qual escola lá, professor mesmo, que eu esqueci? Tô no Aldo Ribeiro, com muito No- orgulho, e tô lá no Henrique Paz. Eu ainda não tô com tudo isso de orgulho, mas tá indo. É o primeiro Legal. ano do GAI, então, Ah, entendi. Maravilha, Celso. Ah, professor, eu agradeço então aí a possibilidade de a gente conversar. Até bom te rever também, mais do que fazer esse trabalho aqui. Bom ver a tua fica carinha. devendo uma visita, devendo tomar um café qualquer hora que você puder aí. A gente Vamos, combina, vamos sim. tá Beleza, bom? professor. Eu agradeço Precisando muito, também, viu, Celso? tá bom? Obrigadão. Manda um abraço aí pro pessoal aí. Nada. Mando Valeu. sim. Tchau, Isso, tchau. tá? Tchau.